Eu nasci e cresci no interior. Os meus pais trabalhavam no roçado. Quando a minha mãe não estava ajudando meu pai na roça, ela estava na feira. Ela costumava ir à feira 3 vezes por semana para vender as coisinhas dela. E assim a gente foi vivendo a nossa vida. Eu era filha única e a gente vivia uma vida muito simples. Não faltava nada pra gente, mas a gente era muito humilde, muito simples. Com o passar do tempo, conforme eu ia crescendo, eu ia querendo acompanhar a modinha da época do meu tempo. Tava uma febre muito grande das meninas usar aqueles shortinhos. Eu não sei se vocês pegaram essa época, mas eram uns shortinhos curtinhos, coloridos. Eles não eram jeans, era de tecido mesmo, só que ficava bem apertadinho no corpo. E assim, eu sempre fui uma menina muito tímida, mas eu gostava de usar roupa curta, eu sempre gostei de roupinha curta. E os meus pais nunca implicaram com isso. Só que eu tinha muito corpo, e isso chamava muita atenção quando eu usava aqueles shorts. As mulheres implicavam muito comigo. Como a gente morava em cidade pequena, era uma confusão muito grande eu usar o short. Embora tivesse outras meninas que também usavam o mesmo short, gente, mas as pessoas implicavam só comigo. Só pelo fato de eu ter muito corpo e o short ficar bonito no meu corpo. Elas tinham inveja e reclamavam com a minha mãe, diziam que eu passava na rua, os maridos ficavam olhando. E a minha mãe, gente, naquela época, a minha mãe, ela dizia: oxe, a minha filha tem culpa de quê? Se teu marido olha, o culpado é ele, vai ter satisfação com ele, não é com minha filha, não. Minha mãe dizia desse jeito, gente. A minha mãe me conhecia, ela sabia que eu usava aquelas roupinhas curtas, não para chamar a atenção de homem, mas porque era o meu gosto, eu gostava. E eu continuava usando as minhas roupas curtas, gente, porque eu não tava fazendo nada de errado, então eu não tava nem aí pra ninguém. O tempo passou e quando eu tava com 16 anos, eu conheci o Cleiton. A gente se apaixonou, o Cleiton tinha mais ou menos 18 anos e a gente começou a namorar. Só que a família do Cleiton praticamente me odiava, por causa dos falatórios das pessoas, e eles também falavam muito de mim. Só, gente, que eu gostava muito do Cleiton, então eu deixava meio que aquilo de lado. E eu lembro, gente, que quando eu ia na casa dele, do Cleiton, ele tinha um primo que era muito descarado. Esse primo, sempre que o Cleiton não estava por perto, ele chegava perto de mim e soltava uma piada, falava uma gracinha, sabe? E como eu era muito tímida, gente, eu não conseguia falar nada pro Cleiton. Eu não conseguia, tipo assim, dar um chega pra lá nele. Eu só saía de perto dele e pronto, né? E assim, a família dele já tinha implicância comigo. Então eu tinha medo de falar alguma coisa e a família dizer que, sabe, eu tava querendo fazer intriga, porque a família do Cleiton era uma família muito, muito unida, gente, muito unida. Aquela família de, tipo, passar a mão na cabeça do parente, mesmo ele estando errado. Guardem essa informação, tá bom? E assim, eles implicavam comigo por qualquer coisa, Como eu era tímida, eu não conseguia conversar com a pessoa que eu não conhecia direito, olhando nos olhos. Eu sempre conversava, respondia o que as pessoas me perguntavam, olhando para os lados, para o chão. E isso era motivo de implicância, gente. Era motivo de implicância. Só pelo fato de eu não conseguir olhar para a pessoa, que eu não tinha intimidade nos olhos, já era motivo deles dizer que eu não prestava. Olha só, gente, que inferno. Gente, era insuportável. Só para vocês terem noção da perseguição que eu sofria. E eu cheguei muitas das vezes, gente, a sair da casa do Cleiton sem dar justificativa nenhuma. Só tudo por causa do primo dele. Simplesmente o primo dele começava com as coisas chatas dele e eu saía de perto dele. E eu saía e ia para casa, entendeu? Não dava satisfação. Quando eu menos espero, o Cleiton tá lá na porta da minha casa perguntando o que tinha acontecido. E eu inventava uma desculpa. Eu não conseguia falar pro Cleiton, gente. Não conseguia. Ok, o tempo passou. A gente ficou 2 anos namorando. Até que um dia, o Cleiton, ele recebeu uma proposta para trabalhar na cidade. Então ele chegou pra mim e conversou comigo. Ele falou que ia aceitar a proposta, mas que ele não ia desistir de mim, que sempre que ele pudesse vir no interior, ele viria pra ficar comigo, passar uns dias comigo. Como a gente tinha planos de casar, eu queria a melhora da gente, então eu concordei. E ele falou que assim que ele se estabilizasse, ele iria me buscar pra gente morar junto. E ele prometeu, gente. Passado 1 ano, o Cleiton foi no interior para me buscar.
Meus pais já estavam sabendo de tudo, né, do que a gente estava planejando, e ficou tudo certo. E eu conheci ele com 16, nessa época eu já estava com, se eu não me engano, 18, 19 anos, gente, não me lembro muito bem. Então, eu fui para a cidade. A gente começou com a vida bem simples, bem humilde mesmo. A gente chegou sim a passar dificuldade, mas nós dois conseguimos crescer juntos. O Cleiton, ele foi promovido na empresa que ele trabalhava, né? Que ele começou lá novinho também. Ele foi promovido na empresa. Eu comecei a trabalhar numa lavanderia e as coisas começaram a fluir, a gente começou a crescer. E lembra que eu falei pra vocês que a família do Cleiton era uma família muito unida, tão unida ao ponto de passar a mão na cabeça, mesmo o parente estando errado? Pois bem, o Cleiton, o primo do Cleiton, na verdade, ele era muito descarado, ele era um folgado, ele era preguiçoso, ele não gostava de trabalhar. E mesmo assim, a família passava na cabeça dele porque ele inventava desculpas. Ele ficava dizendo, aqui não tem serviço, aqui não tem isso, não tem aquilo. Então a família entrou em contato com o Cleiton, com meu marido, para saber se o Cleiton não podia ajudar, tal, que o primo dele estava lá, desempregado, e não sei o que, o coitadinho. Então, o Cleiton, né, falou para os parentes, né, falou pro primo dele, que iria tentar conseguir uma vaga para ele na empresa que ele trabalhava. E, gente, nisso eu burra, eu nem dei atenção que se o Cleiton arrumasse serviço pra ele ia ficar uns tempos na nossa casa, porque eram os únicos parentes que ele conhecia na cidade. E, gente, imagina, ele não ia pra outro lugar, ele ia ficar na minha casa e eu nem me toquei nisso. Eu só vim me tocar quando meu marido chegou pra mim, falando que ia arrumar serviço pro primo dele, que ele ia falar com o encarregado dele e tal, e que o primo dele ia ficar uns tempos na nossa casa até ele se estabilizar. Gente, quando ele falou isso, eu sempre fui uma mulher calma, sempre. Mas quando ele falou, gente, eu surtei. Eu comecei a falar um monte de coisa pro meu marido. Eu disse pro meu marido que se ele botasse os pés na nossa casa, eu saía, porque isso não é certo. Não é certo colocar ninguém dentro da nossa casa, do nosso lar. Pode ser família, tudo pode visitar, ok, mas pra ficar, eu não quero, gente. Mas eu também não queria por causa do jeito dele, que eu não suportava aquele primo do meu marido. Aí, depois de tanta confusão, meu marido brigou comigo, falou que eu não gostava da família dele, que não sei o que aquilo outro. E ele sabia como a família dele me tratava, ele sabia. Só que depois de tanta confusão, o Cleiton acabou ligando pro primo dele e falando que infelizmente que ele tinha que esperar mais um pouco, que infelizmente não ia poder ficar na nossa casa. Pra quê, meu Deus? Foi uma confusão. A família ficou sabendo. A família já sabia que era por minha causa, né? Por minha culpa. E a família ligou, deu um jeito de ligar pro Cleiton. Me esculhambou falando um monte de coisa. A minha sogra pediu pra falar comigo. Me esculhambou também. Eu me senti tão mal, gente, que eu própria achei que eu tava errada. Só que eu sabia, gente, que eu não tava errada, mas aquela pressão toda, aquele povo todo falando mal de mim, eu realmente pensei que eu tava errando. Então foi por isso que eu aceitei o primo do Cleiton na nossa casa. Gente, foi um inferno. Aquele rapaz é muito, muito folgado. Folgado demais, gente, você não tem noção. E ele não tinha mudado nada. O Cleiton tinha que trabalhar. E ficou uma semana em casa comigo, sozinho, porque não começava a trabalhar assim rápido. Teve que esperar uma semana para começar o serviço. E essa semana ele ficou na minha casa, bem na altura que eu tava de férias do serviço. Porque se eu não tivesse de férias, aquele peste ficava lá, sozinho, e eu ia trabalhar, eu ia passar o dia todo no trabalho, mas eu tava de férias. E eu não consegui trocar minhas férias, gente. Foi um inferno, um inferno. Aí, tá certo. Eu sentava no sofá, ele ficava com a mesma piadinha dele, aquelas coisas chatinhas dele. Eu sentava no sofá, ele sentava do meu lado, no sofá. Eu ia para um canto, ele ia atrás de mim. Lá onde eu morava, fazia muito frio mesmo. E a gente tinha costume de usar mantas. E eu peguei uma manta, me cobri e fiquei no sofá. Vocês acreditam que o cara de pau do primo do meu marido chegou do meu lado, sentou do meu lado e puxou a manta pra cima dele também, a mesma manta que eu tava coberta, gente?
Nossa, eu fiquei com muita raiva desse dia, muita raiva. Foi a partir desse dia que eu me tranquei dentro do quarto. E desde esse dia, gente, eu comecei a não fazer mais nada dentro de casa. Porque ele ficava ali zanzando dentro de casa e eu não podia fazer nada, eu não me sentia à vontade com ele, eu não me sentia bem. Meu marido chegava, não tinha nada pronto. Aí começou o inferno. E eu sem coragem de falar pro meu marido. Burra, que eu devia ter falado, já devia ter falado há muito tempo. Mas eu sem coragem de falar. Aí, e o safado do primo do meu marido ainda ligava pra família dele no interior pra fazer o inferno da minha pessoa. Dizendo que eu era preguiçosa, que eu não fazia nada, que o marido chegava, não tinha nada pronto, que isso, que aquilo. Aí a família se metia mesmo, que era uma família daquela de se meter mesmo na vida dos outros. A família ligava pro meu marido, fazendo a cabeça dele pra ele me largar. Nossa, gente, depois de tanta confusão, eu resolvi criar vergonha na cara e coragem e contei tudo pro meu marido, tudo que o primo dele fazia. Contei nos mínimos detalhes, desde quando a gente namorava. Falei pra ele, você lembra, Cleiton, quando eu saía da sua casa do nada e ia pra minha casa, era por causa do seu primo. Só que eu nunca tive coragem. E eu sabia, gente, que a família dele nunca ia acreditar em mim, nunca. Aí, assim, o Cleiton, ele acreditou. Mas o que acontece? Ele foi tirar satisfação com o primo. O primo desmentiu. Falou que era uma loucura aquilo, que ele nunca seria capaz de fazer aquilo, que ele conhecia ele desde pequenininho, no que, não acredito que tu vai ficar do lado dessa mulher, essa mulher tá fazendo o inferno da minha vida, tá querendo prejudicar a nossa família, e nisso a família ali, dele também, ó, dele também. Eu só sei, gente, o que aconteceu disso tudo. O meu relacionamento com o Cleiton esfriou. Depois dessa confusão toda, como o Cleiton, ele também acreditava em mim, mas ele também não queria ficar contra a família dele, né? Ele ficou muito dividido. E assim, o primo acabou indo embora, acabou que nem ficou pro trabalho, que a família fez de tudo para ele voltar, disse que não queria mais que ele ficasse aqui, na cidade. O primo voltou e o meu relacionamento com o Cleiton esfriou por conta disso. Porque, gente, ele é muito apegado com a família. E isso prejudicou muito, muito, muito mesmo. Era muita pressão na cabeça dele. Eu resolvi me separar. Eu que tomei a iniciativa de me separar, porque eu não aguentava mais. O casamento acabou, gente. Acabou. Tá vendo? O causa, pra mim, foi tudo por culpa do primo dele. Como eu já trabalhava, eu preferi ficar na cidade. Eu aluguei um quartinho mesmo, só pra mim. E hoje, gente, eu ainda trabalho nessa lavanderia. Eu trabalho como revendedora de produtos de beleza, né, das revistas. E às vezes, quando sobra tempo, eu ainda faço uns bicos, quando sobra. Então é assim, gente, minha vida é uma correria. Eu não paro de jeito nenhum, não tenho tempo pra nada. Quando sobra, às vezes um tempinho, eu saio com algumas colegas de trabalho, fico com alguns carinhas, mas nada sério. Eu tô sozinha hoje, não quero por enquanto, eu não quero nada com ninguém, gente. Mas eu só sei de uma coisa, nunca mais eu quero me envolver com cara apegado demais com família. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês mais uma história baseada em fatos reais. E essa história, gente, só mostra mais... Tem muitas histórias parecidas, não é, gente? Muitas histórias com mais ou menos esses temas de a pessoa que colocou amiga dentro de casa, irmã dentro de casa, prima dentro de casa e deu o que deu, né? Deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês acham sobre isso. Assim, eu em relação a ela deveria sim ter contado muito antes, gente, muito antes, sabe? Eu acho que ela deveria ter gravado, ela deveria ter gravado, não sei, um áudio, alguma coisa pra poder provar, né? Mas com certeza, mesmo com provas, a família ia passar a mão na cabeça dele. Porque eu conheço bem esse tipo de família, é aquele tipo de família que passa a mesma mão na cabeça, mesmo estando errado, né? Então não tinha jeito nenhum. Uma pena o casamento ter acabado, né? Mas isso só mostra que ele também é muito fraco, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, a gente quando casa, quando se junta, a nossa vida, a nossa família agora é o marido, a esposa e os filhos, não é? Claro que a gente não vai deixar de lado a família, a gente sempre vai ajudar, mas a gente tem que dar prioridade à nossa família que a gente construiu, não é? Então ele foi muito fraco.
ele se deixou levar pela família e o casamento acabou. Mas hoje ela tá feliz e isso é o que importa. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você for novo para aquele paraquedas, se inscreve, ativa na notificação na opção tudo, pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!